Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite aí, Thiago. Mãe, graças a Deus. Boa noite, Arthur. Vamos iniciar então aí. Bom, então agora vamos iniciar aí, né? Vamos agora a Vera aí, né? Vamos iniciar aí nossa jornada aí com as web aulas e as atividades. Hoje então, pessoal, eu vou falar sobre a situação de aprendizagem um. Essa situação de aprendizagem aí, nós vamos falar sobre metrologia, né? Faz parte aí dos fundamentos mecânicos, né, pessoal? Na área mecânica, né, ou é uma área aí de metrologia, ela é crucial, né, principalmente a parte de controle de qualidade, né. Então, hoje a gente entende, metrologia é só medir peças, medir coisas que estão de conforme um projeto. Não, isso aí é muito simples, né, uma visão muito simplificada. Hoje a metrologia é muito mais do que isso, né, implica em controle de qualidade. Então, eu verifico todo, vamos dizer assim, todo o dimensional, todo o controle desde o seu início até o final da produção, né. Mas então, pessoal, nós hoje vamos ficar nos fundamentos, óbvio, básicos, né? Vamos ver o que que é metrologia, né? Como manusear um paquímetro, um micrômetro, né? São aí instrumentos de medição aí bastante utilizados na indústria. Creio que alguns já devem ter, alguns de vocês já devem ter experiência, então aí todo mundo já deve ter, sabem como manipular um, mas aqueles que nunca tiveram oportunidade vão ver que é bem tranquilo, bem simples. E é primordial a gente saber fazer uma leitura correta, né, da medida, né, porque é coisa ali que a gente vai fazer isso de forma bem corriqueira, bem automática mesmo. Bom, então eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só colocar aqui. Então aqui, pessoal, a gente tem a primeira situação de aprendizagem, tem o título, né, padronização como sinônimo de eficiência e produtividade, né. Vamos ler aí e ver o que se pede, né. Vou ler por aqui, pessoal. Lembra que eu falei para vocês que tem duas formas da gente acessar a situação de aprendizagem, né? Ou por aqui, ou lá na aba situação de aprendizagem, que aqui é pelo conteúdo do curso. Vamos ler aí e ver o que se pede. Vamos lá. Olá, Roberto, tudo bem? Oi, professor Júlio, está tudo bem comigo e ando mais feliz ainda que fui contratado pela empresa Fixa Forte. Bom, e o que você está fazendo lá? Trabalho na manutenção. É uma ótima área. Professor, na empresa, a maioria dos equipamentos são importados e as peças de reposição ficaram muito caras. Isso deve ter encarecido muito o custo de manutenção e fabricação. Vocês têm que ser muito criativos para não depender tanto de produtos estrangeiros. Sim, por isso nós mesmos estamos fabricando as peças de reposição e também padronizando as dimensões das peças para o sistema internacional. Puxa, isso será muito bom para a empresa. E qual é a sua participação nesse projeto? Bem, eu passarei por um treinamento sobre a transformação de unidades em que terei que realizar uma série de exercícios de fixação que serão orientados pelo professor do curso. Que bom que sua empresa se preocupa em capacitar seus colaboradores. Depois disso, o que você terá de fazer? Eu receberei 3 desenhos que estão com as cotas em polegadas e terei que realizar os cálculos para transformar essas medidas em milímetros e inserir esses valores na tabela correspondente a cada desenho. Bacana. Que mais você precisará fazer? Bom, eu vou participar de mais uma aula para a prática de medição, na qual deverei efetuar o preenchimento de duas tabelas, inserindo os valores medidos nos cilindros padrão. É um desafio e tanto, hein? Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos ver o que que se pede aí. Bom, se vocês estão vendo aqui, pessoal, as situações de aprendizagem ela são formatas de etapas. Essa aqui são três, não necessariamente todas são 3 etapas, depende do nível de complexidade da situação de aprendizagem. Ela pode ser feita uma, duas, três ou mais etapas. Bom, essa primeira etapa aqui, pessoal, a gente tem que ler e entender bastante, ó. Se vocês vão olhar aqui, ó, é, então é hora de colocar em prática, para tanto deverá desenvolver as tarefas propostas nas etapas 1 a 3. Então, o que que é atividade? Um arquivo eletrônico de editor de texto apresente os cálculos do exercício de fixação. Bom, qual que é a forma de entrega? Vocês têm que olhar basicamente isso aqui, ó, forma de entrega, ó. Documento de editor de texto a ser entregue ao professor no momento, no encontro presencial, ou seja, essa etapa 1, vamos fazer lá na aula presencial.
E o que vai ser feito na aula presencial? Ou vocês já devem ter feito já. O professor entrega isso aqui para vocês, vocês vão fazer transformação de medida. Então, aqui é transformar polegada fracionária em milímetros, transformar milímetros em polegada fracionária, transformar polegada fracionária em polegada decimal, transformar polegada decimal em polegada fracionária, né? Fazer esses 6 exercícios aqui. Então, isso vão fazer na aula presencial. Normalmente vocês devem ter feito já. Essa aqui é no encontro presencial. A segunda aqui, ó, analise os 3 desenhos que estão com as cotas em polegadas, realize os cálculos para transformar essas medidas em milímetros e insira esses valores na tabela correspondente a cada desenho. Clica aqui e faça o download do anexo 2. Então, aqui, pessoal, esse anexo é a atividade que vocês vão fazer. Bom, aqui está em formato de tabela Excel. Se você for pelo outro caminho, que é lá em situação de aprendizagem, vou mostrar aqui para vocês. Se você for aqui em situação de aprendizagem, ó, tá vendo? Ó, anexo 1 presencial, 2 EAD e 3 usado no momento presencial. No 2 aqui, ó, tá em PDF. Bom, você pode estar utilizando esse arquivo ou aquele Excel para responder. Caso queiram também, pessoal, fazer isso à mão, fazer isso manuscrito, pode também. Tire uma foto e faça um envio para mim. Bom? Aí, essa etapa aqui, pessoal, é a única que vocês vão fazer e entregar para mim. Então, esse aqui que vocês vão responder e entregar. O que é para ser feito aqui, pessoal? Transformar, né? Vamos transformar, por exemplo, polegada em milímetro. Vou mostrar para vocês mais adiante como fazer essas conversões. Certo? Da etapa 3 aqui, pessoal, vocês vão também fazer uma prática de medição. Então, vocês vão utilizar um paquímetro, um micrômetro e medir em cilindros padrão que tem lá na escola, correto? Também isso é feito lá na aula presencial. Então, a etapa 1 e 3 é presencial e a etapa 2 vocês vão fazer no EAD. Ok, pessoal? Então, quais são os conhecimentos, pessoal, que eu vou precisar para poder fazer, então, essas medidas, para fazer essa situação de aprendizagem? Então, eu vou precisar saber sobre métodos de metrologia, né? Métodos de medição, leitura de medidas e sobre micrômetro. Então, vamos iniciar aí. Bom, pessoal, então, né, como eu falei, né, a metrologia é aquela ciência que estuda as medidas, né? Então, tudo passa por uma medida, pessoal. Tudo no meu processo industrial passa por uma medida. Desde materiais bem simples, né, como potes, um copo, um objeto mais simples, até um objeto extremamente complexo, como um avião, um foguete, né, um caça, né? Então, desde peças simples, tudo precisa passar por uma medida. Né? Tudo é feito a partir de uma medida, né? Então, a estudo das medidas engloba todos os princípios de teoria e praticidade, para garantir nível de acerto exigido no processo produtivo, né? Então, isso reflete em produtividade. Então, pessoal, a metrologia, historicamente, originou na Grécia, né? E ela vem de uma palavra grega, então, né? Que é metron, que é medidas, e logos, estudo da ciência. Então, logo, né? Metrologia é o estudo ou a ciência das medidas, de medição. Bom, pessoal, então toda medida ela tem que ter uma unidade associada. Então, por exemplo, se eu colocar um número qualquer, aleatório, por exemplo, o número 5. Bom, você vai falar o número 5. Todo número ele tem que ter no mínimo um contexto. Qual o contexto desse número? O número isolado por si só ele não tem significado nenhum. Mas se eu falar 5 metros, então eu tenho uma base do que é, né? Uma medição de 5 metros. Bom, o que é 5 metros? 5 centímetros? 5 quilômetros? Não, então eu tenho noção do que é, né? Então eu tenho uma noção do que se mede. Então precisa de uma unidade de medida associada a esse número, né? Então esse número de medida associada, o número associado a uma unidade de medida dá sentido àquele número. Bom, no nosso caso aqui, pessoal, a gente tem o sistema internacional, que foi para padronizar as grandezas físicas, né? No planeta, né, pessoal, no nosso mundo, a gente tem 2 sistemas. A gente tem um sistema, o primeiro sistema de medição mesmo, assim, mais
formal, né, mais seriado que teve foi o sistema inglês, né, o sistema imperial. Por que imperial? Foi na época do Reino Unido lá, né, era tudo baseado nas medidas do rei. Então, a polegada, o pé, o braço, né, a jarda, enfim, eram medidas que vinham a partir do corpo do imperador, né, do rei. Bom, mas então se mudava o rei, mudava as medidas? Não. Então era do primeiro rei, né? Eu não lembro o nome, e estabeleceu que as medidas deles ali eram oficiais. Então, por exemplo, a gente sabe que uma polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Então tem essas conversões aí. E no sistema internacional, pessoal, a gente tem as medidas padrões. Então é o comprimento 1 metro, a massa é o quilograma, o tempo é o segundo, para intensidade de corrente é o ampere, para temperatura termodinâmica é o Kelvin, para quantidade de matéria é o mol, e para intensidade luminosa é candela. Tem outros aí também, né? Bom, além disso, pessoal, essas grandezas básicas, elas formam as outras grandezas, como por exemplo a força. A força, então, é a relação de massa com aceleração. A pressão é a relação entre força e área. A energia entre força e distância, né? Potência é a energia pelo tempo, no caso segundo, e a tensão é a energia pela, pela corrente, né? Então, watt por ampere é 1 volt, né? Então, essas que derivam aí das medidas básicas, né? Além disso, tem os nossos múltiplos e submúltiplos do método. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o iota, o zeta, o hexa, o tera. Então, por exemplo, hoje você sabe que a capacidade de armazenamento de um servidor lá do Google é de 10 a elevado 24 iota bytes. Iota byte, então, é 10 elevado 24 bytes. Então, você pega o 10 aqui, pessoal, e coloca 24 zeros. Então, você vai ver o tanto de capacidade que tem em bytes aí, por exemplo, de um servidor do Google, né? Então, como eu falei, né, pessoal, o sistema imperial inglês, né, foi com a, a medida do rei, né, da época. Então, a gente tem a jarda, que é a medida, por exemplo, da ponta do nariz à ponta da mão, a braça, que vai de um braço ao outro, o passo, o pé, a polegada e o palmo. E suas devidas conversões, ó. Então, por exemplo, uma milha terrestre é igual a 1.609,3 metros, ou 1,6 quilômetros. Uma jarda é igual a 914,4 milímetros. Um pé é igual a 304,8 milímetros. Uma polegada, 25,4 milímetros, né? Bom, pessoal, então, então, a nossa situação de aprendizagem, a nossa atividade, o que que ela vai consistir? Em fazer uma conversão, né? Então, a primeira coisa que a gente vai ver é a leitura de medida em uma polegada fracionária. Então, nas frações em polegadas, né, o numerador deve ser sempre ímpar. Caso seja par, tem que fazer a simplificação, né? Então, sempre no numerador, numerador que está em cima, né? Então, o numerador que está em cima, abaixo do traço é o denominador. Então, sempre tem que ficar simplificando até que o meu numerador fique ímpar, né? Onde se chama fração irredutível, onde eu não consiga mais é, simplificar de forma simultânea, tanto que está no numerador quanto no denominador, né? E o arredondamento, né, pessoal, acontece quando transformamos polegada decimal ou um valor em milímetro para polegada fracionária. Então, por exemplo, aqui, ó, 0,356 vezes 128 dá 45,568. Para eu transformar ele aqui em polegada fracionária, o que que eu vou fazer? Eu vou desprezar essa parte após a vírgula, né, que é a milesimal aqui, e dividir por 128. Então, eu vou arredondar para 46 e sobre 128. E vou simplificando o número aqui até ficar uma fração irredutível. Então, aqui eu tenho meia polegada, aqui eu tenho 1/4 de polegada, 3/4, 1/8, 5/8, 1/16 e o 15/16 de polegada. Bom, então, pessoal,
como fazer essa leitura, né? Então, com a fração decimal, a gente consegue subdividir a polegada em milésimos e décimos. Então, aqui é fazer uma conversão da própria polegada dela na forma fracionária para a forma milesimal, né? Então, o básico que eu vou fazer aqui é dividir. Se eu dividir 3 por 4, é 0,75, ou 750 milésimos de polegada. Se eu dividir 1 por 8, é 0,125, ou seja, 125 milésimos da polegada. Se eu divido 5 por 8, dá 0,625, ou 625 milésimos de polegada. 15 avos é o que? É uma polegada inteira mais 0,9375. Ou seja, é uma polegada inteira e 9.375 décimos de milésimos da polegada. Então, é assim que eu faço a conversão da polegada fracionária para polegada decimal. Certo, pessoal? Até aqui tá tudo ok? Tudo bem? Qualquer dúvida, pessoal, pode levantar a mãozinha aqui, ó. Pode clicar aqui na levantar a mão, pode me interromper aqui no áudio. A gente interrompe aqui, tira dúvida, viu? Ó, qualquer coisa que eu vou falando aqui, eu tô supondo aí que vocês estão entendendo. Aí eu estou tocando o barco aqui. Qualquer coisa a gente para, revê onde você está com dúvida, a gente revê, faz alguns exemplos aí. Certinho, pessoal? Qualquer coisa pode me interromper. Vamos lá, vamos continuar aí. Então, para eu efetuar a conversão de uma polegada decimal para polegada fracionária, ou seja, agora eu vou fazer a operação inversa. Vou sair agora do decimal para o fracionário. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a medida expressa em milésimos por uma das divisões da polegada. Então, aqui eu vou multiplicar por 128. Então, aqui vai dar 96, depois eu vou colocar sobre 128. Vou simplificar e vai dar os 3/4 de polegada. Esse outro aqui, ó, 1,9375, vou multiplicar por 128. Aí vai dar 248 sobre 128. Bom, aqui o numerador está maior que o denominador, então vai ter uma polegada inteira. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou dividir 248 por 128. Então, aqui é 1, vai ficar 8, 2, 1, vai me sobrar 120. Então, tem uma polegada e me sobrou 120. Esse resto da divisão, eu vou colocar ele na fração. Então, 120 sobre 128. Então, eu vou simplificar esse 120 sobre 128. Vou simplificar até chegar numa fração irredutível, né? E que então meu numerador vai ser ímpar e aqui embaixo vai ser par. Então vai ficar irredutível, eu não consigo simplificar. Então não vou conseguir simplificar ao mesmo tempo nem o numerador nem o denominador. Então aqui, ó, descubro que 1,9375 polegada é uma polegada inteira, 15/16 avos de polegada. Bom, pessoal, então para efetuar polegada fracionária para milímetro, o que que a gente faz? A gente multiplica o numerador da fração por 25,4 e divide o resultado pela fração, pelo denominador da fração. Então aqui, ó, 3/4 de polegada, como eu converto ele para milímetro? Bom, a gente sabe que uma polegada é 25,4 milímetros, então é 3 vezes 25,4 vai dar 76,2. Então, agora eu vou dividir pelo denominador, que é 4, que é 19,05 milímetros. Então, eu sei que 3/4 de polegada equivale, então, a 19,05 milímetros. 5 polegadas, vou dar um multiplicar por 25,4. Tem, então, 127 milímetros. Milímetros para polegada fracionária, então, para efetuar a conversão, eu divido o valor em milímetro, 25,4, e após multiplicar por 128. Então, o resultado tem que ser colocado sobre um denominador, que é 128. Caso o numerador não seja um número inteiro, então tem que ser arredondado. Então, por exemplo, aqui, ó, é 19,05. Então, aqui, ó, é 19,05 dividido por 25,4 vezes 128 por 128. Vai dar 96 sobre 128. Então, vou simplificando até chegar em 3/4 de polegada. Esse aqui, pessoal, é para milímetro para polegada fracionária. Esse método aqui tem uma conversão que é simplificado. O que que você faz? Você pega o valor que está em milímetros e multiplica então por 5,04.
Então, vou multiplicar esse valor aqui por 5,04, dá 40,005. O que que faz? Eu vou desprezar essa parte aqui, ó, que é o decimal, que tem a casa após a vírgula. Vou desprezar, então vou considerar só o número inteiro, 40 por 128. Vou simplificando, então 40 por 2 dá 20, por 2 dá 64, 20 dividido por 2 dá 10, 64 por 2 dá 32, 10 dividido por 2 dá 5, 32 por 2 dá 16. Então tá 5,16 5,16 avos de polegada. Então cheguei no meu valor aqui. Então converti milímetros para polegada fracionária. E o milímetros, né, pessoal, para polegada decimal, né? Então a gente divide o valor em milímetro por 25,4, né? Então 12,7 dividido por 25,4, 0,5. 7,9375 dividido por 25,4, dá esse valor aí em polegada decimal. E 44,45 por 25,4, esse aí é o valor em polegada decimal. Aqui, pessoal, a gente tem umas questões que chama exercício de passagem. Isso aqui, pessoal, não é pontuado, é só para testar o que vocês estudaram aqui, né, ao longo dos temas. Pode marcar, não precisa responder, responde se quiser, mas para fixação de conteúdo mesmo. Até agora, pessoal, alguém tem alguma dúvida, questionamento, quer falar alguma coisa? Bom, pessoal, na metrologia, então, eu preciso fazer uma medição. E para fazer uma medição, eu vou ter, então, que adotar métodos, né? Na metrologia, a gente tem dois métodos. A gente tem a chamada método de medição direta e o método de medição indireta. Esse método de medição indireta eu faço por comparação, né? Então, ele não dá um valor direto, né? De um valor com uma unidade de medida. Ele é comparando em pontos. Então, o método de medição direta, né, pessoal? Quando a gente avalia uma grandeza linear. Então, igual eu estou fazendo aqui, eu estou medindo o diâmetro externo desse rolamento. Então, aqui é direto. Essa medida não vai mudar. Então, posso medir por qualquer ponto aqui, esse diâmetro tem que ser o mesmo. Então, ela é uma medição direta. No momento que eu medir aqui, ele vai me dar um valor, né? Já o método de medição indireta, né, pessoal, é uma variação na medida de uma peça ou de um lote de peças por meio de comparação de dimensões e padrões estabelecidos, seja no desenho ou por carta de controle, né? Então, utilização do relógio comparador ou de um calibrador, né, que é passa ou não passa, para verificar uma tolerância dimensional em um lote de peças. Então, por exemplo, um relógio comparador, ele é para verificar, por exemplo, se minha tolerância está dentro, por exemplo, de uma faixa que foi estabelecida, ou seja, ele é um método de medição indireta, ele parte a partir de um parâmetro já estabelecido, né? Bom, para medir, né, pessoal, além do método, a gente precisa da ferramenta, um meio, é o instrumento de medição. Então, eles são feitos para inspecionar, medir, testar ou examinar partes e dados, para determinar, então, a conformidade com as especificações exigidas em um projeto ou componente. Então, pessoal, para medir, né, efetuar a medição com precisão e assertividade, a gente então tem que escolher o instrumento adequado para aquela operação. Então, ele tem que ser do tipo correto, oferecer a capacidade de medição para a grandeza, que eu desejo medir, e ter uma resolução necessária para a precisão requerida na leitura. Então, aqui a gente tem aí os diferenças. Então, a gente tem aqui, ó, um verificador de rosca, né, para ver perfil de rosca em parafusos, né, um goniômetro, né, um transferidor de graus, um paquímetro universal, que ele é com relógio, um paquímetro digital, né, onde você já mede e ele já dá a medida direto, o paquímetro de profundidade, não, então um paquímetro que tem essa característica de construção é para medir profundidade, por exemplo, de ressaltos, os sulcos ali, né, por exemplo, espacinhos que é muito pequeno, você tem que medir ali, ó, com um paquímetro, né? Paquímetro universal, que é o que mais vocês vão ter contato, tanto aí na escola, tanto na escola quanto no dia a dia. O goniômetro de precisão,
Um micrômetro, né? Dependendo de onde vocês trabalharem, ou quem já trabalha pode usar um micrômetro. Seu nível de precisão é muito maior do que o do próprio paquímetro. A gente tem um micrômetro interno de 3 contatos, um micrômetro interno de 3 contatos com pontas intercambiáveis, uma régua graduada, um micrômetro digital, um relógio comparador, um traçador de altura, feito em uma bancada própria de metrologia, e o relógio apalpador, que também funciona como no princípio do relógio comparador. Bom, pessoal, então para a gente possa efetuar as medidas, primeiro a gente precisa entender como funciona o instrumento. Vamos partir então do paquímetro, né? Bom, o paquímetro, ele parte do princípio do nônio. O nônio, o que que é? Essa parte aqui, ó, a parte que move, né, da minha escala e do meu paquímetro, né? Então, uma escala auxiliar, que ele fica então localizado no cursor do paquímetro, que ele vai deslizar sobre o seu corpo paralelamente à escala fixa. Então, isso aqui a gente chama também de escala móvel, e essa aqui é fixa, ela não se move, porque ela está junto ao corpo aqui do meu paquímetro. Bom, o nônio aqui, pessoal, ele vai ter as divisões, ó. Então, ele vai ter umas divisões aqui que ele vai medir tanto polegadas inteiras quanto também a parte decimal. E assim vale para o milímetro, né, para o nosso metro. Bom, então, pessoal, quando o paquímetro ele está no seu estado natural ali fechado, o traço aqui ele nunca vai estar exatamente no zero. Ele vai estar ali defasado de 0,1 milímetro, que é exatamente a 1 milímetro, né? Então, o primeiro traço, o nono, ele coincidirá com o primeiro traço da escala fixa. E a leitura do paquímetro, então, será de 0,1 milímetro. E totalmente fechado, ele não é zero. Ele vai ter ali o 0,1 milímetro. Então, ele tem um pouquinho ali de deslocamento. Todo paquímetro tem isso, pessoal. Isso não é erro e nem o instrumento está descalibrado. Isso é próprio do paquímetro. Então, pessoal, a gente dá aquela forçada aqui, nunca força, porque ele é assim mesmo, ele é essa defasagem mesmo. Bom, pessoal, o meu paquímetro, ele vai ter uma resolução. A resolução é o tanto que ele pode medir, né? Então, está relacionado ao seu nível de precisão. Então, a resolução do paquim, pessoal, ele é calculado por essa forma. Então, a resolução é igual à unidade da escala fixa, né? Então, o tanto que ele consegue medir na escala fixa, dividido por aquele número de divisões do nônio, que é onde eu meço após a casa decimal, né? Então, são quantos valores após a vírgula. Então, se eu tenho um nônio com 10 divisões, então, por exemplo, é 1 milímetro dividido por 10, então ele vai ler de 0,1 em 0,1 milímetros. Se eu já tenho um nônio com 20 divisões, então 1 dividido por 20 é de 0,5 milímetros, ou seja, ele vai ler de 0,05 em 0,05 milímetros. De 50 divisões, pessoal, então eu vou dividir 1 por 50, ele vai ser então de 0,02 em 0,02 milímetros. Então, se vocês estão observando, se eu aumento o número de divisões do meu nônio, ele vai melhorando essa resolução aqui, ou seja, ele vai conseguindo ler casas cada vez menores, ou seja, o meu nível de precisão do meu paquímetro aumenta. Óbvio, pessoal, vai depender da minha aplicação. Por exemplo, peças de uma área mecânica mais pesada, né? Faz sentido você ter muitas casas após a vírgula para medir, por exemplo, é, parâmetros ali de uma engrenagem, de um rolamento? Não. Mas em compensação, se for para medir alguma coisa na área de eletrônica ali, eletroeletrônica, que os aparelhos são bem pequenininhos, então eu preciso de mais precisão, né? Então a resolução vai depender daquilo que eu quero medir, né, pessoal? Então, por que que eu vou querer então utilizar, por exemplo, um micrômetro para medir peças bem grandes? Então faz sentido, né? Então você vai utilizar para peças bem pequenas. Então tem que saber fazer essas tomadas de decisão, né? Bom, então aqui, pessoal, como é que eu faço a leitura, né? Então, primeiro aqui, essa escala fixa, ela determina os inteiros, né? Então, por exemplo, aqui é 0, 1.
Bom, o meu zero aqui, ele parou depois do 1. Então, aqui eu determino que na escala de inteiro tá 1 milímetro. Agora, eu preciso saber os números após a casa decimal. Nesse caso aqui, eu tenho 10 divisões, né? Então, 1 dividido por 10, ele vai, então, de 0,01. Então, se eu for ficar lendo aqui, ó, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, assim por diante, até chegar no 10, que é o 0,1. Bom, então aqui, ó, para eu fazer a leitura, o meu traço aqui, ó, do meu nome tem que coincidir com o que está coincidindo aqui em cima. Então, aqui coincidiu no 0,3. Então, eu vou somar 1 mais 0,3. Vai dar, então, 1,3 milímetros. Nesse outro aqui, ó, o meu zero parou aqui. Então, é 100, 101, 102, 103 milímetros da escala fixa. E onde o meu nônio vai coincidir aqui, ó. Então, coincidiu aqui. Então, vai ser 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Então, eu vou somar 103 milímetros da escala fixa, mais 0,5 do traço coincidente do nônio, que é o quinto traço aqui. Então, vai ser 103,5 milímetros. Então, aqui, pessoal, é um paquímetro com 20 divisões. Agora, aqui ele tem 20 divisões. Agora, ele vai ler de 0,05 e 0,05. Então, aqui, ó, o primeiro exemplo, ó, onde o zero bateu. Aqui, ó. Então, 70, 71, 72, 73. Então, 73 da escala fixa. E onde ele parou aqui, ó? Parou mais ou menos aqui, ó. Coincidiu esse ponto de baixo com o de cima da escala fixa. Então, aqui ó, é 0,05, 15, 0,1, 0,15, 20, assim por diante. 0,6, 0,65. Então, agora é 73 mais 0,65 milímetros, né? O outro aqui, pessoal, é de 0,02, que agora ele tem 50 divisões. Vai ser, então, de 0,02, 0,02. Então, vamos ver aqui, ó. Na escala fixa, o zero parou depois aqui, ó. Então, aqui é 65, 66, 67, 68. E aqui coincidiu no 0,3, 0,32, que é 0,3 mais 0,02. Então, é 0,32. Então, é somar 68 com 0,32 dá 68,32 milímetros. Bom, pessoal, mais aqui exercício de passagem, certo? Pode estar respondendo aí, não é pontuado. Só um minutinho, pessoal, só beber uma água. Bom, pessoal, então, o paquímetro, eu tenho um outro aparelho, né, um outro instrumento de medição, que ele é mais preciso do que o paquímetro, que é o micrômetro, né? Então, ele é bastante utilizado, né, também na área de manutenção, usinagem de ferramentaria, né, para medir, por exemplo, eixos e furos, pela confiabilidade de realizar as leituras. Então, se o meu nível de exigência de precisão é maior, então eu preciso apelar para o micrômetro, né? Bom, então, pessoal, o micrômetro, ele tem um jeito de funcionar ali, que é um giro, então ele utiliza um parafuso, no sentido de giro ali, para fazer as medidas. Então, por exemplo, olha lá, tá vendo? Ele faz um giro. Então, aqui ele tem um parafuso, é um parafuso micrômetro. Então, ele é extremamente preciso. Tanto que é um parafuso ali totalmente especial, com medidas especiais, para poder fazer uma medida bem correta, bem fidedigna. Né? Então, por exemplo, o passo da rosca micrométrica ela é de 0,5 milímetros e o tambor vai ter 50 divisões. Então, 0,5 por 50, então ele tem uma precisão de 0,01 milímetros. Então, ele vai medir de 0,01 em 0,01. Bom, então como é que eu faço, pessoal? Fazer uma leitura da medida usando o micrômetro. Então, primeiro, eu vou fazer a leitura dos milímetros inteiro aqui na escala da bainha. Essas outras medidas aqui é o meio milímetro. Então, aqui é o inteiro mais meio milímetro. E vou ver aqui a escala do tambor, onde ele vai coincidir aqui, ó. Eu vou coincidir essa linha horizontal com essa outra aqui da bainha. Coincidiu aqui, ó, como é 0,01.
Então é 0,3, 0,31, 0,32. Então é 17 mais 0,5 mais 0,32. Então eu tenho 17,82 milímetros. Nesse outro aqui, ó, ele tem 23. No caso aqui, ele não pegou o meio milímetro, então aqui vai ser 0. E aqui na escala do tambor, então é 0,05, 0,06, 0,7, 0,8, 0,09. Então é 23 mais 0 dos meio milímetros, não tem meio milímetro, mais 0,09. Então o total aqui é 23,09 milímetros. Bom, então, pessoal, a gente também vai ter micrômetro com resolução ainda melhor. Então, ele vai ler agora de 0,001 milímetros, né? Então, aqui ele vai aumentar essa questão da resolução. Então, agora ele tem um nônio aqui, ó. Além da escala inteira do meio milímetro e do tambor, ele vai ter aqui um outro nônio aqui, ó, para poder fazer, então, uma quarta leitura. Então agora a gente vai ter a leitura dos milímetros inteiros, dos meio milímetros, dos centésimos de milímetros, agora do milésimo de milímetro, né? Porque agora ele tem uma terceira casa decimal. Ou seja, ele aumenta ainda mais a minha precisão. Então vamos fazer uma leitura desse aqui, ó. Então aqui do inteiro coincidiu no 20. Aqui tem um meio milímetro. Agora a gente vai ler dos décimos de milímetro, agora é 0,10, 0,11, não coincidiu, a gente pega logo abaixo. E aqui a gente vê qual que coincidiu aqui no nônio. Do nônio coincidiu aqui, ó, que é o milésimo de milímetro. Então agora é 0,008. Então é 20 mais 0,5 mais 0,11 mais 0,008. Então aqui é 20,618 milímetros, certo? Esse outro aqui, ó, saiu 15, 16, 17, 18 no inteiro. Ele não pegou o meio milímetro aqui, então é 0. No décimo de milímetro é 0,05, 6, 7, 8, 9. Não coincidiu, então pego mais abaixo, então é 0,09. E no milésimo de milímetro, pessoal, coincidiu aqui o nônio no 0,006. Então, 18 mais 0,09 mais 0,006. Então, está 18,096. Certo? Então, assim a gente faz a medida no micrômetro, correto? Então, aqui, pessoal, são também exercícios de passagem. Também não é pontuado. Bom, bom, pessoal, se eu ver, deixa eu vou só olhar se tem aqui, João, porque geralmente o que que eu disponibilizo? Um simulador. Então aqui eu vou mostrar um simulador. Tá aqui na aba Biblioteca, ó, simuladores. Vamos ver aqui então um paquímetro. Vamos ver um paquímetro aqui, ó, de resolução 0,05. Então aqui, ó, clicou, ele vai estar aqui, ele já executa normal, pessoal. Só que é o seguinte, ele só executa no computador. Infelizmente, celular ele não consegue executar, somente no computador. Então aqui, ó, cliquei, olha lá, ó. Aí ele consegue fazer a medida, ó. Então aqui você consegue conferir. Aqui é 00, pessoal, mas geralmente ele fica deslocado em 0,01, né? Aí, por exemplo, ó, vou fazer uma medida aqui, ó. Olha lá, ó. 5, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. Coincidiu aqui, né? Agora 5,3, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde coincidiu aqui, ó. Então, 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, ó. Então, 5,3. Aqui é bom, pessoal, para vocês medirem aí, fazerem uma simulação. Na aula presencial também vocês vão mexer bastante. Então, esse aqui é do paquímetro. Também tem um micrômetro. Ó, vamos pegar um micrômetro aqui, ó, de 0,001, ó. Clicou também, ó, lá, ó. Então, a gente tem a escala ó, você pode mexer aqui assim, ó. Então aqui a gente tem a escala inteira do meio milímetro, né? Do décimo de milímetro, do milímetro e do centésimo de milímetro. Ou, milésimo de milímetro, perdão. Então aqui, ó, tá vendo? Ó, por exemplo, eu tenho 15, ó. Então tenho 15, 0,1, então aqui vai ser de 0, ó, tá vendo? Ó? Coincidiu aqui, ó.
Então, aqui conseguiu 15 mais 0,1, né? Por 0,15, 15, 16, 17, né? Então, 0,17. E aqui, então, deu 0,001. Tá vendo? Ó, aqui tá no 1. Então, é 15 mais 0,17 mais 0,001. Então, tá 15,171 milímetros, né? Então, aqui a gente consegue fazer essa medição aí. Vocês também vão mexer no micrômetro na aula presencial. Ok, pessoal? Com relação à atividade, ao que é aqui, ó. Deixa eu fazer, então, aqui um exemplo, ó. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou, então, converter esse valor de polegada para milímetro. Então, aqui, ó, 0,0313. Aliás, vou pegar esse aqui primeiro, ó. Então, ali, ó, deixa eu fazer um pouquinho mais espesso aqui, pessoal. Então, aqui é uma polegada inteira e 3 oitavos de polegada, né? Bom, pessoal, primeiro, o que eu faço? Então, eu tenho uma polegada inteira, então é uma polegada vezes 25,4, correto? É, e 3 oitavos, o que eu vou fazer? Ó, 3 dividido por 8, vamos dividir 3 por 8. Vamos utilizar a calculadora. Vamos fazer na mão aqui, só para a gente não perder o costume, né? Então, aqui é 0, aqui é 0. 3 vezes 8, 24. Então, aqui é 10. 10 menos 4, 6. Então, aqui agora é 0. 7 vezes 8, 56. Então, 10. 10 menos 6, 4. E aqui vai ser 5, né? 5 menos 5, 0. 45. Certo? Então, é 1,25 mais 0,375 vezes 25,4. Agora sim, vamos para a calculadora, né, pessoal? Então, aqui é 25,4 mais... Aqui é 25,4 vezes 0,375. 9,525. Então, aqui, ó, vou somar com 25,4. Aqui eu vou somar com 25,4. Aqui é o 34. Ou seja, uma polegada inteira mais 3 oitavos de polegada, ela equivale a 34,925 milímetros. Certo? Ok, pessoal? Conseguiram entender aí como é que faz Aí aqui é só fazer a conversão, pessoal. Não tem muito segredo aí. Ok? Alguém tem alguma dúvida aí? Questionamento? Vou fazer mais um exemplo aqui, pessoal. Esse aqui ainda é até mais direto, ó. Então vamos converter aqui ao 0,0313 em milímetro. Então vamos multiplicar por 25,4. Então 0,0313 vezes 25,4, 0,79. Então aqui, ó, fica 0,79502.
E esse outro aqui, pessoal, ó, 2,6771 polegadas, vou multiplicar por 25,4. Então aqui, ó, é 2,6771 vezes 25,4. Então, 6799. Então, aqui, ó lá, 67,99. Certo, pessoal? Conseguiram entender aí como faz a atividade aí? Tudo certo? Como faz o envio? Vocês lembram aí como é que faz? Ah, vou colocar mais uma vez, pessoal, só para, né? Sempre é bom a gente repetir aí. Nunca é demais, né? Nunca é demais relembrar. Como é que eu vou fazer o envio, professor? Respondi, pode fazer, como eu falei, pode responder nesse aqui que eu mostrei, no Excel, aquele em PDF. Quiser fazer manuscrito também, pode, pessoal. A forma que vocês acharem mais conveniente. Eu não tenho esse rigor, tá bom? Então, para mim é tranquilo com relação a isso. Então, para fazer o envio, pessoal, vamos fazer o seguinte: vou colocar aqui como aluno, né? Então, vamos lá, situação de aprendizagem, fiz a situação de aprendizagem 1, eu vou aqui, ó, envio da SAP 1. Vou adicionar envio, aí eu vou fechar aqui, né? Fechar, não vou salvar. Então, eu vou colocar o arquivo, ó. Arquivos. O que que eu posso fazer? No computador, né, pessoal? No computador, então, eu vou abrir onde eu salvei. Então, vem aqui, por exemplo, vem downloads. Ó, tá aqui, ó, situação de aprendizagem. Beleza. Fiz o envio, ótimo. Aí eu vou aqui em salvar mudanças. Aí viu? Aí apareceu aqui, aí chega um alerta para mim, aí eu faço aqui a correção e te atribuo a nota. Professor, mas tá errado, tem que corrigir, ou pessoal, fiz besteira, eu quero corrigir. Você pode editar o envio ou remover o envio. Então você pode editar o envio, olha lá. Aí você pode retirar ou colocar mais um envio ou pode remover. Pronto, você remover, ó, pronto, nada veio. Aí você pode fazer o envio de novo, tá bom, pessoal? É assim a gente faz o envio. É, bom, então no celular, como é que faz? Aí você, no celular vai aparecer assim, ó, adicionar envio. Aí no celular você vai ter que vir aqui, ó, adicionar. No celular é dessa forma, você vem adicionar, aí procurar. Aí você tem que saber no celular onde salvou o arquivo para poder fazer o envio. Achei o arquivo, então cliquei duas vezes, vai aparecer aqui enviar este arquivo. Aí da mesma forma, salvar mudanças, aí chega para mim aqui. Ok, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento aí por enquanto? Ok, pessoal, bom, então é isso aí, eu vou finalizando a aula aqui por hoje. Caso tenha algum questionamento aí, alguma dúvida, não deixe de procurar, me envie mensagem aí. Estou aqui para ajudar vocês no que for necessário, for preciso. Vou desejar então a vocês aí então, uma boa noite. Fiquem então todos com Deus e até a próxima. Pessoal, bom, então até a próxima aula, pessoal. Fiquem então todos com Deus aí. Qualquer dúvida, uma vez eu estou à disposição de vocês aí.